Então, gente, passado aqui o nosso intervalo, vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa brincadeira, tá? De arquitetura. Bom, como vocês vão ter uma disciplina específica de urbanismo, e isso ainda está cedo para a gente querer ir para onde, eu não vou me aprofundar muito nessa história de urbanismo, mas eu quero que vocês tenham uma seguinte consciência. Todo o raciocínio de arquitetura, ele é do macro para o micro. A gente não entende os detalhes se a gente não entende o contexto global. Qualquer raciocínio de arquitetura, eu vou até dar um exemplo mais claro. Qualquer resposta, por exemplo, que alguém faz a mim sobre, qualquer pergunta que alguém faz a mim sobre arquitetura, eu sempre pergunto qual é a escala maior daquilo que ela está analisando. Exemplo, eu acho até um pouquinho ridículo até essa pergunta quando alguém me fala, me busca como designer de interiores. Talvez você passe por esse problema também. Tem gente que por telefone me liga e fala assim: eu fui para a Índia, comprei um vaso. Qual é o melhor local da casa que você acha que se deve colocar este vaso? Olha, eu fico transtornado de escutar uma coisa como essa. Dá vontade de dizer assim: ô monstro, como é sua casa? Como está a janela? De que cor são as paredes? Como é os seus quartos? Como é a sua sala? Como é cada lugar? Que tanque imobiliário você tem? Como é o forro? Como é a iluminação? Onde é que tem pontos de ênfase de objetos de obras de arte? Você tem outros vasos? Você tem gente que se irrita. E eu começo a perguntar: nossa, para que tanta frescura, tanta coisa? Eu só queria saber onde é que eu ponho os vasos. Né? Infelizmente ou felizmente, a nossa área de conhecimento é a área do contexto. Tudo só pode ser considerado se você tem um contexto para comparar, você equalizar os fatores e as variáveis e descobrir qual a influência que aquilo tem naquele contexto. Portanto, antes de você analisar alguma coisa que está no micro, você tem que conhecer o macro. Por isso que o arquiteto, antes de tudo, ele precisa ter formação em urbanismo. Porque a arquitetura nada mais é do que uma microescala dos conceitos urbanos. Lembra daquela história toda de filosofia, política, aquilo tudo que a gente discutiu agora há pouco, quando a gente estava falando de conceito? Tudo isso tem influência na vida das pessoas. A arquitetura, não falei, que é uma coisa complexa, que envolve tanta coisa. Então envolve tanta coisa que está no contexto de uma cidade. A gente só sabe o que é importante para uma família de uma casa depois a gente descobre onde essa casa, como que essa casa está em relação a essa cidade. Você concorda que se eu disser que eu quero uma casa no Parkway e eu vou atender a expectativa de uma pessoa, eu vou resolver diferente se ela estiver no centro de Goiânia? Mudou. Então, se eu não sei nada de urbanismo, talvez eu não consiga projetar uma boa arquitetura, né? Porque ele está numa relação direta. Sem falar que a própria arquitetura precisa de um contexto macro também, né? Como eu acabei de falar, eu não posso saber se o local correto da porta que você está me pedindo é aqui, se eu não sei onde está o limite do lote, por onde que acessam as pessoas e como se chega no final da sua casa. Eu preciso conhecer o todo antes de responder se é melhor trocar uma porta de aqui para lá. Vocês vão ser muito abordados com esse tipo vocês vão ter muitas abordagens com essa tentativa de colocação aí de situações. E normalmente não é prudente responder de imediato sem conhecer tudo o que está acontecendo. Mesmo quem atua com interiores não pode resolver um problema se conhece o contexto, é verdade? A gente não troca uma peça de lugar se a gente não sabe tudo que está dentro daquele interior, pelo menos. Porque aí o macro daquela peça que está ali no canto é o ambiente como um todo, né? E pode ser a casa como um todo. E o da casa ou da edificação é o urbanismo. Em outros locais onde a minha disciplina ela envolve urbanismo, a gente vai um pouquinho mais longe. E a gente fala alguns conceitos de sociedade, vê um pouquinho da questão funcional dentro de uma escala urbana, entende um pouco mais a lógica de um condomínio, como é que você descobre qual é o formato do lote, como é que um lote é interessante, porque você pega o módulo, por exemplo, da casa, deixa eu voltar para cá, aí, já que eu estou falando lá já disso,
adiantar uma coisinha aqui. Ih, caramba, acho que eu pulei essa parte. Pulei, eu tirei porque eu já ia dar essa aula para vocês, eu nem botei. Mas a gente vai começar a estabelecer algumas coisas já do lote, tira alguns parâmetros, até para determinar qual é o lote ideal, a partir da distribuição das atividades que tem. Mas na nossa disciplina aqui, objetivo, foco no esse, a gente vai abreviar um pouquinho essa questão, tá? Já que vocês já passaram por todas as ideias de vocês, a gente viu um pouco o que o titio Aurélio pensa, e eu falei de questões mais gerais, eu vou lançar um conceito meu, tá? Não estou dizendo que a arquitetura é isso, esse é meu conceito, tá? Para mim, a arquitetura é uma ciência humana aplicada, que estuda o comportamento humano, né? Ó, tenta entender essas coisas todas aqui, para apresentar um planejamento espacial. Rolou espaço ali? Não, né? Amanhã rola o espaço, lá de espaço. Visando atender expectativas e necessidades, olha aqui, ó. Anseios, desejos. Então, tem gente aí que está pensando um pouquinho parecido comigo. E essas expectativas e necessidades, elas são principalmente funcionais, bioclimáticas, ou a gente pode pensar simplesmente climáticas, né? Ou ambientais, pode falar do mesmo jeito. Psicológicas, que é muito parecido com sensorial em alguns momentos, mas aí eu destaco também o sensorial, que não é exatamente a mesma coisa. Estéticas, simbólico-espirituais, que elas podem ter esse laço espiritual, atende muito ao simbólico e vice-versa. Sociopresenciais, mais na frente a gente vai entender melhor o que é isso aqui, mas é bom de antes vocês entenderem que copresencial ou copresença tem a ver com social, tá? E quando chegar na aula certa, fique sem ver o que é isso aqui, porque copresença é uma coisa muito nossa, muito do arquiteto, do conhecimento, é do teor do arquiteto saber o que é copresença, mais do que a maioria dos outros profissionais, tá? Então a gente vai ter um capítulo da nossa disciplina só para entender isso aqui. Questões econômicas e financeiras, ou seja, saber se as coisas são caras, baratas, qual é a consequência dos custos, isso tudo que a gente está propondo hoje. Então esse seria um conceito que eu arriscaria lançar para vocês como o que eu considero maduro. E tem gente que discorda de mim. E tem outras lógicas que dizem que tem mais coisas ou menos, porque não engloba tudo isso. Mas essa é uma tentativa de conceito. Bom, algumas realidades é importante que vocês conheçam, porque aqui na faculdade a gente vive um mundo de contos de fadas, tudo é possível, tudo é maravilhoso, tudo se faz pela forma, mas lá fora o mercado vai bater de frente com vocês vão ver realidades que não são exatamente só nossas brincadeiras. Então a gente vai realizar, vai de vez em quando simular coisas que realmente acontecem no setor de arquitetura em alguns pedidos que eu fazia de projeto, tá? Primeira coisa que é bom que vocês saibam, o jeito que se fazia projeto há 20 anos atrás mudou, e nem toda a escola acordou para isso. Na época que eu comecei a fazer projeto, o que se esperava de um arquiteto era outra coisa. Inventaram um tal de uma metode moderna, porque esse cara é meio louco, ele gosta de um monte de coisa e não deixa mais a gente que é arquiteto ser o mesmo. E a gente tem que se focar nesse cara para fazer ele ser feliz, infelizmente. Só que esse homem que quer ser feliz, ele está fazendo uma casa, um local, onde tem um código de obras. E se você não obedecer o código de obras, não vai aprovar o projeto. Normalmente a rotina dos escritórios fala que o projeto que você faz para a obra seja uma coisa que vai para a administração, é para inglês ver. Obviamente, você não pode mudar muita coisa do que está aqui para aqui. Mas, por exemplo, todos os detalhes que compõem a beleza de uma casa, o órgão público não quer ver. O órgão público nem quer saber o que você fez. Ele quer saber se a altura que está lá no código de obras, que o máximo é 9, obedeceu. Para quê? Para que a arquitetura se mantenha um padrão de qualidade? Coisa nenhuma. Ele quer obedecer bem. Tem uma lei do trabalho que, por algum interesse político, econômico, social, seja lá quem for, de alguém que detém o poder, determinou, e todos os profissionais e órgãos vão obedecer. Pode ser que em alguns momentos seja uma garantia da qualidade da arquitetura, mas não é esse o foco de um órgão que está aprovando o projeto. Tá? Órgão que obedecer a lei.
Lei pode ter sido simplesmente o interesse político. Normalmente, a minha experiência, 80% das leis que obedecem projeto pioram a minha arquitetura. E aí você vai encontrar casos onde os arquitetos discordam e outros que não. Mas a minha experiência é essa. Então, normalmente, quando eu mudo alguma coisa no projeto para obedecer a lei, eu pioro a iluminação, pioro a ventilação, eu pioro a funcionalidade, eu pioro qualquer coisa. Tá? Mas tem situações e situações. E outra coisa que mudou. Antigamente, você fazia um projeto só, e aquela coisa preto e branco, uma coisa assim. Para vocês não preciso falar tanto, né? Talvez a Catiúcia, que foi a única que não foi minha aluna, né? Antigamente, a gente entrava para fazer nada com o cliente, uma coisa assim. Eu nem vou deixar muito conhecer esse projeto, eu vou passar rápido, para que não dê para ver muito na imagem. Tá? E vocês também mostrar só depois para vocês, que não pode ser quem é. Mas isso aqui, o cliente contemporâneo, o pós-moderno, ele não olha. Tá? O cliente olha e faz assim: ah, eu acho muito interessante, eu confio em você, não faço ideia do que é, mas eu sei que vai ficar bom, né? Você é um bom profissional, te contratei. O papo é mais ou menos por aí. Aí sabe o que ele faz? Ele pega esse projeto do arquiteto, aí ele leva na loja de cozinha. Aí o cara da cozinha colore, põe em 3D, faz bonito, humaniza, coloca os móveis, bota tudo coloridinho para mostrar. E o cliente fala: puxa, aquilo tudo lá dá para virar desse jeito. Aí o cara da loja vai assim: madame, que se seu arquiteto fraquinho não sabe fazer, não, mas eu sei. E a senhora vai fazer o projeto da sua cozinha aqui comigo. E aí o que acontece quando você cai sua moral? É mentira? Olha, acontece. Eu estou falando porque eu passei por isso já. E vocês já viram como é que meu projeto é representado, né? Muito humanizado. Só que por um acaso eu não tive tempo de fazer um 3D. Então, o que aconteceu? O que eu estou dizendo, inclusive, várias vezes, gente, eu estou falando de uma experiência. Toda hora eu falo, a gente vai discordar de mim. Eu estou mostrando que é possível que isso aí aconteça na realidade, né? Agora, tem projetos que eles são extremamente simples e tem perfil de cliente que entende tudo, simplesmente com uma planta baixa simples, que não tem humanização nenhuma, que é executável, que é correto, que tem todos os critérios que estão aqui, inclusive de beleza, e atende. Mas a grande maioria dos clientes não tem esse perfil. Nem o 3D você não consegue humanizar. Tem cliente que olha 3D colorido, realista, como se fosse a foto, e ele não capta o que é aquilo que você está querendo mostrar. A maioria tem esse perfil de não entender. Então, aqui é um projeto meu. E não por um acaso é o projeto onde aconteceu essa cena que eu estou contando agora. E o projeto apresentei assim para cliente, porque não tinha como. Eu tinha uma semana para apresentar, tinha uma série de exigências, não tinha assistente, não tinha nada. E eu tinha que criar milhões de coisas, tinha que apresentar e foi desse jeito. Mas isso foi muitos anos atrás. No meu escritório é impossível sair uma prancha desse jeito hoje em dia. O cliente não aceita, o cliente não entende, ele não consegue discutir com ninguém, ele me dá dor de cabeça, ele fica comparando, ele fica terrível. E um projeto de arquitetura antigamente bastava fazer planta baixa, uma cobertura, passar as 4 fachadas em 3 cortes e você entregou e cumpriu o seu papel de arquiteto. Vocês acham que hoje em dia é desse jeito? Não é. A planta, ela precisa ter muito mais informação, precisa ser muito mais viva. Agora, órgão não quer saber disso aqui, tá? Se você fizer isso aqui pro órgão, volta. O órgão quer saber se a medida está escrita aqui e se o espaço está dentro do que a lei manda. O órgão só quer saber se obedeceu a lei. Nada disso aqui ele quer ver. Você acaba de 40 metros quadrados? Você acaba pequenininho que você fez? Aqui tem 42. Então, menor que a de vocês. E eu estou perguntando se é aquela que você fez. Qual? Aquela pequenininha. Ah, você está perguntando. Por isso estava perguntando se até na casinha de 40 metros tem que fazer tudo isso. Justamente na de 40 é que tem que fazer. Quanto menor, mais o cliente espera detalhes. Né? Porque numa coisa pequena, se ele te contratou, porque tem coisa complicada que ele quer que seja resolvida. E se é complicado, tem que ter muito detalhe, muita informação, muita instrução. Bom que vocês já estão acostumados com isso aqui, né? A maioria de vocês fez e parabéns para a turma que fizeram muito bem.
para o pouco tempo que ele teve para a primeira experiência de fazer desse jeito, né? Eu fiquei satisfeito com o projeto de vocês. Mas aqui tem instrução para a obra, aqui tem material a ser comprado, as cores demonstram mais ou menos o que vai ser utilizado, isso é a cara. E ó, é uma planta para cada coisa. É uma planta para fazer piso, é uma planta para fazer gesso, uma outra para colocar os pontos de iluminação. Antigamente, quem definia a posição de tomada, posição de lâmpada, era engenheiro com cálculo que vinha das normas técnicas. Dizia que a cada X metros tinha tanto tomada e chegava lá e carimbava as tomadas com os metros. Hoje em dia, 2 profissionais fazem isso, arquitetos e designers. A gente estuda como o cliente é, como ele gosta de deitar, em que posição, a que horas, por que lado que ele senta na cama e a tomada fica onde ele liga o celular. A gente vê na bancada que de lado a pessoa quer ficar, como é que ela seca o cabelo, onde que ela guarda o secador e põe a tomada para aquela pessoa ser atendida. O ponto de luz é exatamente do jeito que ela vai se maquiar. Não é um quadradão no meio da sala, como se fazia antigamente em todo o projeto. A gente precisa conhecer o cliente, esse tal de pós-moderno, para saber como as necessidades dele são bem atendidas. Porém, não é todo arquiteto que precisa entrar nesse grau de detalhe, que existem arquitetos que fazem só arquitetura, existem arquitetos que fazem arquitetura de interiores, e vocês podem na carreira, você está querendo falar? Eu só vou comentar um negócio que você pode continuar. E existem arquitetos que simplesmente falam que só faz a forma da casa. E eu vou dizer para vocês que esse arquiteto ele tem uma fatia muito pequena, tá? Porque a quantidade de espaços novos e áreas novas que tem nas grandes cidades, onde normalmente se contrata um arquiteto, não é tão grande quanto as coisas antigas, velhas, que precisam ser transformadas. E normalmente esse cara só vem em você se ele pensar que é impossível fazer sem você. Porque se ele pensar que é possível fazer, ele não vai te contratar. Porque você é caro e supérfluo. Né? A gente tem visto assim, fala. Essa questão das imagens que você estava falando, né? Peguei um exemplo disso quando eu fui domingo aqui na casa do meu tio, eu morei praticamente perto, que é um apartamento no quarto principal tem assim, mais ou menos ali em cima, o fio da antena da TV com a tomada do lado, a TV encaixa. Só que logo abaixo, do lado da parede do lado, tem a tomada de ligar a luz. Então, ou seja, era para ter a tomada perto da porta e uma tomada perto da cama, para que a pessoa deitada possa apagar a luz do lado. Interruptor que você está falando, e né? Isso, tomada, nossa, eu estava viajando. Eu acho que ela quer fazer uma porta automatizada, eletrônica, massa. Não. Aí tem um interruptor do lado da porta para apagar a luz e interruptor do lado da cama para quando a pessoa estiver deitada ela apagar a luz. Só que a cama onde ela supostamente não deveria estar é embaixo da TV. Que ela toma a antena da TV fica em cima de onde ele está a cama. Então vai ser uma coisa muito ficou. Ela se deita e a TV fica aqui, ela nunca vê, né? É o mesmo apartamento que eu moro. Sim. A minha cama é em frente a esse ponto que você está falando, e é do lado, e tem um interruptor do lado. Mas vamos supor que ali é a parede da TV. Isso. Aqui é a parede não, aqui já é a parede da tomada. Do interruptor, aqui está. Aqui já é a parede do interruptor. Então, se ele colocar a cama assim, a cama cobre o interruptor. Se ele colocar a cama assim, ele fica abaixo da TV. Se ele colocar a cama assim, aí a pessoa tinha colocando um casal padrão, ela não vai cobrir o interruptor. Se for uma Queen ou King, ela vai cobrir o interruptor. Então, esse apartamento compacto, eles são todos feitos assim, eles fazem, não vai pagar para um perfil de família. Vai caber, mas a gente viu todos. Já é definido o ponto. Então, mas aí a gente viu todos os esquemas de cama certo e não deu. Não foi. Provavelmente porque o local onde essa família foi morar, primeiro não foi personalizado, né? Foi um arquiteto que projetou um prédio inteiro, um bairro inteiro, pensando no perfil de família. O tipo de família que foi para lá era incompatível. O que isso quer dizer? Demandava um arquiteto específico para aquela família, provavelmente, né? Bom, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é uma série de jogo de cadernos de projeto, que normalmente vai compor mesmo o arquiteto que não é de interiores.
a gente precisa fazer detalhes, a gente precisa humanizar, a gente precisa fazer a pessoa entender. Se não for por plantas, por perspectivas, por 3D, não precisa ser realista, mas é possível. Aqui já é uma amostragem de 3D do jeito que vocês vão aprender esse semestre. Semestre passado e retrasado, os meninos apresentaram coisas bem melhores do que isso aqui para mim. Pra vocês terem uma noção. Tá? E assim, a grande maioria apresentou coisa melhor do que isso aqui. Então é fácil, inclusive, é prático, não se assustem. Agora, você pode apresentar isso aqui também. Isso aqui foi a imagem daquela mesma casa que depois eu tive tempo e apresentei desse padrão aqui para o cliente. Não é uma foto, que é um 3D realista, né? Hoje eu já vou tirar uma foto. Agora eu vou contratar. Mas não vou contratar. O cliente pensa exatamente isso, tá? Quando ele vai no teu escritório e você mostra essas plantas preto e branco sem graça e olha, ele fala, nossa, se você já vai no estudo com um arquiteto, um te mostra uma coisa assim, ou te mostra aquele colorido, ele enche os olhos. Eu já tive uma experiência de uma cliente que era artista plástica, super careta ela. Eu não entendi como é que ela era tão careta sendo artista. Ela não deixava nada, não postava nada, não podia colorir nada, era tudo branco, era tudo reto, era tudo sem nada. Mas o projeto ela queria que fosse muito bem apresentado e ela contratou uma senhora arquiteta que fez um excelente projeto de interiores para ela. E na sequência me contratou como paisagista dela. E aí eu fiz um caderno. Quando ela chegou lá, que viu o meu trabalho, eu falei, olha, eu não ia te contratar, mas na hora que eu vi o seu estudo, eu não tenho como contratar o outro, porque eu fiquei convencida. Eu não sei se o projeto é bom, mas que é bonito de ver. Vocês entenderam? Olha, quando eu estava no meu primeiro projeto da minha carreira, como paisagista, que foi um período bom da minha carreira, eu concorri, eu era ninguém, como no mercado brasileiro, eu ainda não sou considerado uma das referências em paisagismo, mas eu concorri com um cara que era o top daqui, eu não posso dizer por motivos éticos. E tinha 3 concorrentes, eu, ele e mais um. Tinha um cara que era inexpressivo, não sei porquê, na opinião do cliente, de qualquer maneira. E tinha esse cara que era o bambambam, eu não sei o que esse cara pensava de mim. O que o cliente pensava de mim. Sabia que ele já estava elogiando o outro profissional muito. Fulano é assim, fulano é assado e tal. Eu estava até assustado de tentar, de mostrar o meu projeto, sabe? Ficar lá para baixo. Pô, o cara sabe tanto e tal. Apresentei. E aí, quando o meu projeto ganhou, né, eu falei, poxa, que legal, valeu a pena eu ter colocado um preço bacana, porque aí eu ganhei do cara, vamos ver se não vai me dar muito trabalho, né, deixa eu ir lá, agora entender como é que foi, eu ganhei, era para fazer um paisagismo de um prédio, e aí eu fiz. E aí eu fui curioso e perguntava, eu falei, olha, eu queria saber quanto custou os outros projetos, uma coisa assim, que você tem algum problema em me contar. O meu projeto custou 10 mil, o meu concorrente famoso lá, que era o Bambambam, custou 4.800, e o terceiro cara cobrou 3.500. Uau! Sabe por que eu ganhei a proposta? O cara chegou lá com uma planta dessa daqui, ó, e mostrou uma planta assim para ele, de paisagismo. O meu projeto, ele era um negócio que era um realista em planta baixa. Deu para sacar? Não era essa planta baixa coloridinha que eu mostrei, não. É como se eu pegasse essa imagem aqui, virasse por cima e mandasse renderizar a imagem. Aí ficou aquilo tudo realista. E todas as imagens do projeto tinham fotos. E os caras abriram uma prancha. O meu tinha 4 pranchas de paisagismo detalhadas, coloridas, vistas frontais, uma pancada de coisa. Ou seja, eu impressionei. Eu vou arriscar dizer, pela idade que eu tinha, pela experiência que eu tinha, que provavelmente aquele cara era melhor do que eu. Mas eu soube vender meu peixe. Isso tem alguma importância na nossa área. Você ousou, né? Pode se usar. Eu acho que não tem nada a ver com ousar em termos de projeto. Eu me preocupei em apresentar bem o trabalho e impressionei visualmente, né? Então, como você apresenta seu trabalho, mostra como você é, a sua cara, né? Por exemplo, quando vocês vão apresentar aqui para mim, se eu estou aqui sentado assistindo e você me mostra um desenho de garrancho, não vai me impressionar, eu vou ficar, sabe, desestimulado com o que você vai me apresentar. Mas se ele é todo organizadinho, não precisa nem ser aquela grande coisa, mas você mostrou uma ordem, bem equilibrado, simples, mas bem feito. Você nota que o cara se esmerou na hora de produzir. Então tem uma importância, né?
Bom, já que a gente já falou de algumas coisinhas que... Oi? Ainda não escutei. O que era aquilo lá? É porque na outra faculdade eu tinha que falar de urbanismo, né? Então eu chegava nesse momento aqui à conclusão do porquê que as cidades vivem nesse caos. Mas só que no caso do urbanismo, não é como na arquitetura, né? Na arquitetura, a previsibilidade ela é muito mais alta. Os parâmetros são menos subjetivos. No urbanismo, a população muda todo ano. E o que era válido ano passado já mudou. E se houver uma guerra em tal lugar, já influenciou a cultura do mundo inteiro. Se tiver uma crise nos Estados Unidos, o cara aqui no Brasil já quer outra coisa. Né? Então, muita coisa muda. Né? Então, o urbanismo é uma coisa mais complicada. Por isso que ela envolve economia, política, muito mais laços com as ciências sociais. Se a gente partir do princípio que aquilo que eu falei lá é um conceito válido, quando eu falei o meu conceito do que era arquitetura, lembram que eu ousei descrever um conceito? Eu estou passando para vocês um gráfico que resume o que a gente vai estudar para entender cada um daqueles conceitos. Então, na interpretação do que vai ser essa disciplina, a arquitetura é uma coisa maior, que ela é permeada aqui dentro por várias coisas que não são exatamente da nossa área, mas que a gente tem que saber, né? Várias coisas que não são só nossas. Mas tem 6 coisas principais que são muito nossas, e isso a gente tem que saber mais do que os outros, né? E eu estou dividindo aqui em 6 aspectos mais importantes. Então, estou defendendo que a gente precisa conhecer aspectos funcionais, a gente precisa aprender aspectos ambientais, a gente precisa aprender aspectos psicológicos ou sensoriais, aspectos plásticos ou estéticos, ou como foi que vocês chamaram, ou da beleza, né? Plástica. A gente precisa saber aspectos sociais, porque é um papel do arquiteto, sim, fazer o espaço ser socialmente utilizável ou não. O ser humano pode, inclusive, perder o interesse total pela arquitetura se a parte social não for bem resolvida, a gente vai ver por que mais à frente. E a gente precisa entender a questão financeira, porque ninguém faz arquitetura sem saber quanto que vai gastar, qual o prejuízo, qual é o ganho, qual o prejuízo, não, qual que é o investimento, qual que é o retorno, né? E esses parâmetros influenciam na concepção arquitetônica. Que horas são agora? 9h32. Eu acho que a gente pode ousar começar a falar de aspectos funcionais já hoje, né? Que é a próxima coisa que a gente vai estudar daqui. Só que antes disso, tem um monte de coisa que não é da arquitetura que a gente precisa saber. Por exemplo, engenharia, tecnologia. Deixa eu ver se eu... Deixa eu botar aqui grande para eu ler esse monte de coisa aqui, porque eu não vou falar tanto sobre ela ao longo da disciplina. Então eu destaco aqui, ó lá. Tecnologia, aí aqui é a parte mais relacionada com física, exatas, cálculo, engenharia, instalações. A parte de meio ambiente é importante para a gente, tá? A parte de engenharia sanitária também influencia. O que é um arquiteto que pensa em paisagismo, que pensa em urbanismo, que não entende nada de meio ambiente, né? Que não entende nada de instalações sanitárias. Preservação. Isso aqui já é mais nosso, mas ele não está exatamente na arquitetura em si. Infraestrutura urbana, ecologia, aí desenho técnico é bem nosso, topografia, que a gente puxa já um pouco da engenharia, cartografia também, ética, legislação. Ética é um problema sério da nossa profissão, né? A gente tem extremas dificuldades éticas porque a maneira de interagir num projeto que foi feito por outro profissional é super complicado. Falar do trabalho de outro profissional é muito complicado. Porque o que é certo na arquitetura? Qual é o parâmetro do que é bom e do que é ruim? Bem difícil, né? Tem algumas coisas que são chave, que não tem o que discutir. Por exemplo, se o computador mede 35, se eu quero trabalhar nele, pelo menos tem que ter 35. Mas o que é melhor? 40, 50, 60 ou 70? Não, quanto mais folgado, melhor, que fica confortável. Opa, mas desperdiçar espaço também não é ruim? Até quanto é que desperdiçar espaço é ruim?
Então a gente vai ter que entender um pouquinho melhor o ser humano antes de questionar essas coisas. Mas quando o ser humano é diferente? E o ser humano acha que tanto faz ficar grande que desperdiçar para ele no problema. Então vai ser muito complicado fazer essas definições, né? Mas existe uma linha mais ou menos linear que ela não varia tanto, que é 60 aproximadamente. Para a maioria das pessoas vai ter uma boa folga, porque vai caber inclusive o meu braço, que é, eu não preciso do braço inteiro na mesa, mas ele que tem aproximadamente 30, com uma sobrinha do cotovelo, que não necessariamente vai estar apoiado, e mais o tamanho do teclado. Então 60 pode ser que a maioria das pessoas goste dessa bancada. E é isso que a gente vai perseguir quando chegar nesses parâmetros. Mas a gente precisa entender de código de obras, saber informática. Arquiteto nessa era que a gente vive sofre com informática, né? Isso aí é uma coisa que a gente precisa estar antenado, que no nosso caso vai ser muito mais computação gráfica do que informática, mas a informática pura também é interessante para a gente. Calcular custo é uma coisa que se faz com tabela, né? Elaborar um contrato para uma obra é um documento que a gente precisa redigir um texto. Então não é só a computação gráfica que é útil para a gente. E aí nesse bolo aqui da computação gráfica vai maquete eletrônica, vai outras coisas mais. Mas a gente está defendendo aqui nessa disciplina que essas coisas aqui são as mais importantes para a gente, esses 6 subaspectos. E a gente pode começar a brincar, já que a hora deu, de aspecto funcional. Vou interromper a gravação só para quando vocês forem buscar, ela ficar separadinha.